Muito bem. Sofia Valle Rocha, deixa-me adivinhar, discordas? Discordo quase tudo aquilo que ouvi, mas eu vou-me cingir à pobreza, eu não vou pôr a fiscalidade, nem a educação, nem nada que não seja a questão da pobreza. Em relação à questão da pobreza, eu queria desde já distinguir dois planos. Um é mesmo o fenómeno da pobreza e o outro é um fenómeno político que tem que ver com isto. Ou seja, uma coisa é a pobreza e é um assunto sério e é discutido em todos os países do mundo que têm a natural pretensão de resolver este problema. Esse é um problema. O outro é o aproveitamento político que é dado à questão da pobreza. Infelizmente, muitas vezes a questão da pobreza é posta e tirada da gaveta em anos eleitorais. Eu devo dizer que em relação à demagogia sobre até algumas coisas que se disseram aqui da pobreza, há um partido, que é o Partido Comunista Português, que diz mais ou menos algumas das coisas que foram ditas a esta mesa e desde 1976 a dizer aquelas coisas, ou seja, a dar a entender que até tem uma resposta para a pobreza, desde 1976 não passa de 12% nas urnas. Ou seja, a esmagadora maioria dos portugueses tem noção que aquilo que são as receitas, por exemplo, da extrema-esquerda, não resolvem coisíssima nenhuma. E por isso é que nas últimas eleições e sucessivamente 80% do voto expresso vão para os partidos, como seja o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o CDS-PP, que procuram soluções viáveis para estes problemas. Portanto, ninguém quer quimeras, porque senão as pessoas votavam no PCP e tínhamos o problema resolvido. Portanto, vamos falar de coisas concretas e da pobreza concretamente. Foram ditas aqui algumas coisas e eu, para vir para o programa e porque acho importante não cedermos à demagogia, trouxe um relatório que toda a gente conhece, está disponível para toda a gente no portal da Pordata e que é o retrato de Portugal na Europa. E, portanto, nos compara. E, nomeadamente, a Raquel e a Isabel pintaram um quadro muito negro e, portanto, isto está na Pordata. Qualquer pessoa pode ir verificar. Manel dos Santos do Pingo Doce. Os nossos dados são do Instituto Nacional de Estatística. Mas estes são do Instituto Nacional de Estatística. Mas eu não trabalho com os dados da Pordata, não trabalho com a Fundação Pingo Doce. Mas podes continuar, pronto, claro. Mas isso é uma declaração de princípio que vocês fazem ao país. Não. Entre o INE e esta Fundação... Não, mas são com dados do INE. Atenção, eu conheço bem os dados da Pordata. São com dados do INE e do Eurostat. Conheço muito bem os dados da Pordata. Aliás, a Pordata é que anda a dizer há 20 anos que temos velhos a mais e a Segurança Social não é sustentável. Estes dados que comparam com a Europa são do Eurostat. Eu não interrompi ninguém. Eu não interrompi ninguém. E estes dados do Eurostat, que a Pordata usa, do Eurostat, eu vou só dar 3 dados. Em relação à taxa de risco de pobreza, em Portugal ele é de 17,9 e a média europeia é de 17. Em relação à população sem capacidade para assegurar o pagamento de despesas inesperadas, a média em Portugal é 35,9, sendo que a média europeia é de 40,2. Ou seja, à nossa frente temos mais de uma dúzia de países que não conseguem fazer face a essas despesas inesperadas. Posso dizer, mas tem aqui países como seja a Espanha, a Grécia, está tudo com menor capacidade do que nós de fazer face... E os outros? Eu posso dizer Hungria, Letónia, Bulgária, Croácia, Lituânia, Polónia, Roménia, Chipre, Eslovénia, Estónia, Reino Unido, Itália, calaste. República Checa, Espanha, Grécia... Não conheço esses dados. Exato. Estou só a dizer... Estão no Eurostat e estão para quem quiser consultar. Eu estou a comparar para nós vermos qual é o ponto de situação em Portugal. Nós não podemos fazer aqui declarações... Tu sentes-te bem porque no Reino Unido e na Letónia... Eu sinto-me bem se conseguir acabar. Há mais pobres, eu vou-me sentir bem se conseguir acabar. Há mais pobres e, portanto, sentir bem. Deixa só assim a acabar. Em relação às despesas... Eu tenho que falar. Eu não interrompi ninguém. Isto é desonesto de se fazer. Eu não interrompi ninguém. Despesas da proteção social... Despesas da proteção social em percentagem do PIB. Ora, a média europeia é de 29% e nós estamos com 26,5%. Quanto a estes dados, tem uma particularidade. É que nestes dados do Eurostat, ninguém teve em linha de conta que nós já vamos no 3º resgate internacional. Ou seja, isto refere-se a 2014, quando estávamos sob um programa de assistência desde 2011. Ou seja, são dados em que nós estamos a comparar com o resto da Europa com um memorando em cima. E em relação a esse memorando, também há quadros e toda a gente os conhece. Vamos acabar.
Aquilo que está também provado é que as transferências sociais não diminuíram ao longo da execução do programa. Ou seja, embora estivéssemos comemorando, as transferências sociais não baixaram. E isto é um dado muito relevante. E por isso é que nós, apesar de tudo, mantemos estas médias. A Isabel falou no rendimento social de inserção. Não, muito os 2 bem. milhões, se refutas os 2 milhões de pobres, é que o PSD não refutou no debate. Não são 2 milhões, segundo a União Europeia, são 2,8 O rendimento milhões. social de inserção, há aqui, Mas de facto... refutas os 2 milhões ou não? Há Só aqui, para saber de se estás em facto, concordância com o PSD. É que Em risco de o pobreza. rendimento social. Em risco Os dados de que eu conheço do pobreza. INE, É um eufemismo. os dados que eu conheço do INE reportam-se de 2005 a 2012. Como foi o PS que foi governo, podemos falar sobre isso. Os dados que eu conheço do INE são de 2005 a 2012. Era o PS que era governo, podemos falar sobre isso. Em relação ao rendimento social de inserção, em relação ao rendimento, a Isabel falou, e de facto houve aqui uma opção, porque os números eram estes. Em 2008, a média de permanência no rendimento mínimo garantido era de 8 meses. Isto em 2008. Em 2011, já íamos num tempo superior a 32 meses. Tínhamos passado de 8 meses em 2008 para mais de 32 meses em 2011. E em 2010 atingiu-se o pico com 526 mil pessoas, portanto, beneficiários, 526 mil, que lá permaneciam por um período de 30 meses. E, evidentemente, houve uma opção, havia um bolo para repartir, entendeu-se bem que havia coisas mais prioritárias, reviu-se o rendimento social de inserção e, como toda a gente sabe, foram metidas algumas condições e que a mim parecem justíssimas, como seja, não dar este rendimento a quem tenha depósitos de mais de 25 mil euros, carros de mais de 25 mil euros, a pessoas que estejam a cumprir penas e têm de estar inscritas no IFP. Eu trouxe isto à colação porque a Isabel falou no rendimento. Quanto à questão do abono... Quanto à questão, é uma opção na qual eu vou revejo. E as prestações sociais, à questão o teto, como é que tu agora, então, só para acabar, imaginando que tens razão, abono, mas desculpa a pequena interjeição, eu vou terminar. Quanto ao abono, imaginando que tens razão, como é que tu justificas agora esta necessidade de teto às prestações sociais? É que as pessoas lá em casa que estão a sofrer e que estão sem rendimento social de inserção, não estão a perceber nada do que estás a dizer, porque isso não é verdade. Quanto ao abono, quero dizer em 2010, um governo de PS e o respectivo secretário de Estado fizeram alterações ao abono com os escalões em 2010 não houve mais alterações ao abono de família. Que retiraram 400 mil famílias do abono de família. Tiraram esse direito por alteração dos escalões. Portanto, chega de demagogia em relação a esta questão do abono.